Pelo menos 6 mortos e vários feridos num tiroteio num centro de acolhimento de jovens na cidade de Stade, na Alemanha. Buscas por sobreviventes dos sismos na Venezuela continuam, apesar de esgotado o período de 72 horas que aumenta hipóteses de salvamento. Osama Rizvi, analista do setor energético, considera que o custo da inação supera o da ação no conflito no Médio Oriente. Pelo menos 6 pessoas morreram e várias outras ficaram feridas num tiroteio ocorrido na segunda-feira num centro de acolhimento de jovens na cidade de Stade, no norte da Alemanha. A polícia informou que todas as vítimas mortais eram adultos. Foi já detido um suspeito do sexo masculino e 2 outras pessoas foram mantidas sob custódia por possível ligação ao ataque. As autoridades alemãs dizem estar a trabalhar para apurar as motivações por trás do tiroteio. O incidente é o mais recente de uma série de crimes violentos com armas de fogo a assolar o país nos últimos anos. As equipas de busca e salvamento continuam à procura de sobreviventes dos fortes sismos que atingiram a Venezuela na semana passada. Estão confirmados pelo menos 1.450 mortos, depois de quase 200 edifícios terem desabado na sequência dos abalos em Caraballeda, uma cidade situada a 40 km a norte de Caracas. O período crítico de 72 horas para as operações de resgate já terminou, com dezenas de milhares de pessoas ainda dadas como desaparecidas. Os primeiros 3 dias após uma grande catástrofe natural são considerados vitais. As hipóteses de sobrevivência, fechada essa janela temporal, passam a ser muito remotas. Teme-se ainda que milhões de pessoas fiquem sem saneamento e outras necessidades básicas num dos desastres sísmicos mais devastadores da América Latina e o pior da Venezuela em mais de um século. Equipas de emergência dos Estados Unidos, México e outros países estão no terreno num esforço coletivo para salvar vidas. Ao mesmo tempo, residentes desesperados escavam os escombros dos apartamentos desmoronados à procura de familiares que tenham ficado presos. Segundo as autoridades locais, 774 edifícios nas regiões afetadas sofreram danos de vários graus. A maioria na cidade costeira de La Guaira, a mais fustigada. A Ucrânia continua a avisar as instalações petrolíferas da Rússia. A última refinaria atacada com drones foi a de Sloviansk. É uma das principais do sul do país, com capacidade para processar perto de 4 milhões de toneladas de crudo por ano. O presidente russo reconheceu pela primeira vez que há um certo déficit de combustível, apesar de apontar para impactos mínimos. Как я уже сказал, ущерб есть, но все поврежденные объекты довольно быстро восстанавливаются, и возникающие проблемы критического характера не носят. Все у нас работает стабильно и с большим запасом прочности. Никак не влияет на ситуацию на фронте. Вот это принципиальная вещь. Putin descreveu as investidas ucranianas contra refinarias como uma tentativa de provocar divisão na sociedade russa e forçar Moscou a parar a ofensiva iniciada em 2022. Afirmou que a Ucrânia propôs a suspensão dos ataques em profundidade porque as ações russas no interior do território ucraniano são mais devastadoras. O líder do Kremlin acrescentou que Kiev pediu para limitar os combates a Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhia. São as 4 regiões ucranianas que a Rússia anexou, mas que nunca capturou na totalidade. Putin rejeitou a proposta. Argumentou que isso permitiria à Ucrânia reposicionar forças. Os Estados Unidos e o Irão concordaram em suspender os ataques militares e vão realizar conversações de alto nível no Catar na terça-feira. A ideia, segundo altos funcionários norte-americanos citados pela imprensa do país, passa por salvar o acordo de paz. Em declarações ao Europe Today, o analista do setor energético Osama Rizvi afirmou que o custo da inação é superior ao da ação. If they go down further the path of escalation or a war, we will see a host of problems propping up, from US Treasury yields rising to 5%, which has never happened before. And every time they neared 5%, we saw some sort of good news being released into the market. We will see oil prices once again rising up, election year, and so on and so forth. Whereas the cost of inaction would only be a loss of political capital.
O Irão deixou claro que irá controlar o Estreito de Hormuz. As far as I see from a geopolitical point of view, it will remain under the control of Iran. Nobody will be able to open it from maybe other than diplomacy. But at the same moment, at the same time, I think shipments and tankers will continue to flow because it serves both the sides. O analista sublinhou que o memorando de entendimento continua a ser muito frágil devido ao grande número de intervenientes envolvidos. US sources are saying this morning that Washington and Tehran have agreed to halt military escalation of recent days, with technical talks repeatedly due to take place in Doha on Tuesday, although this information is yet to be confirmed by either Iran or Qatar. The apparent breakthrough follows another extremely tense weekend here in the Middle East. The flare-up began on Thursday, when a cargo ship transiting the Strait of Hormuz was struck by an Iranian drone. In the days that followed, the United States carried out multiple rounds of strikes against Iranian military infrastructure, while Iran launched drone and missile attacks targeting both Bahrain and Kuwait. The focus now returns to the future of the Strait of Hormuz, with Iran insisting it should control navigation through the waterway, while the United States and its allies continue to push for free and safe passage through one of the world's most strategically important shipping lanes. This is Toby Gregory reporting for Euronews from Dubai. O principal candidato do Partido Trabalhista, Andy Burnham, o grande favorito a ser o próximo primeiro-ministro do Reino Unido, prometeu reequilibrar o poder no país, caso seja eleito. Burnham apresentou um plano a 10 anos para revitalizar a economia do Reino Unido, que descreveu como estagnada desde a crise financeira de 2008. No centro da proposta está a criação de um novo centro governamental em Manchester. Os presidentes da Câmara regionais receberiam também poderes alargados em questões como habitação, segurança social e educação. To make it happen, we will bring about the biggest rebalancing of power our country has seen. It is time for Whitehall to accept that growth cannot be ordered from the top down. Instead, it can only be nurtured from the bottom up. Burnham será muito provavelmente o sucessor de Keir Starmer, que se demitiu na semana passada na sequência das pressões internas no partido e índices de aprovação em queda. O Partido Conservador não tardou a rejeitar o discurso do candidato, alegando que este apenas pretende redistribuir o poder entre os políticos em vez de reformar o sistema de segurança social, reduzir os impostos e financiar a defesa do país. A Chequia registrou no domingo o dia mais quente de sempre pelo segundo dia consecutivo. Os termómetros ultrapassaram os 41 graus Celsius à medida que uma intensa onda de calor avança da Europa Ocidental para a Europa Central e do Leste. Já a Polónia contabilizou a temperatura mais elevada de sempre, com 40,3 graus, superando o recorde anterior de menos uma décima estabelecido há mais de um século. O calor escaldante assolou também grande parte da Europa Ocidental durante vários dias, incluindo o Reino Unido, França, Países Baixos e Bélgica. Na Bélgica, o Instituto Meteorológico Nacional disse que a temperatura ultrapassou os 35 graus naquele que é oficialmente o valor mais elevado de 2026. E na Alemanha, as autoridades afirmam que os termómetros estiveram perto dos 42 graus em algumas partes do país, um recorde desde que há registro. Também em Roma, uma cidade que nos últimos anos se tem vindo a habituar às ondas de calor, as temperaturas ultrapassaram os 41 graus. Os peritos indicam que o calor deverá manter-se mais alguns dias no continente antes de se deslocar para leste. A Austrália prepara-se para duplicar as potenciais multas aplicáveis às plataformas de redes sociais que não impeçam as crianças do país de terem contas. 3 meses após a entrada em vigor da primeira proibição a nível mundial de utilização de redes sociais para menores de 16 anos, 7 em cada 10 crianças continuam em plataformas sujeitas a restrições. The eSafety Commissioner is actively investigating non-compliance by 5 major platforms: Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok and YouTube. The Commissioner has found these companies are adopting a range of dirty tricks to undermine Australia's law that is straight out of the big tech playbook.
O Governo anunciou no domingo que iria apresentar um projeto de lei para duplicar o valor das coimas. As alterações iriam conferir também mais poderes à eSafety, a entidade reguladora australiana responsável pela segurança online, de forma a exigir informações às plataformas, a fim de verificar as suas alegações sobre a forma como os menores contornaram a proibição. O Governo informou inicialmente que mais de 5 milhões de crianças viram as suas contas removidas, desativadas ou restringidas após a aprovação da lei. O Parlamento aprovou a proibição inicial com um apoio esmagador em 2024. As plataformas visadas tiveram mais de 12 meses para se adaptarem à lei. Há cada vez menos gelo nos glaciares suíços, um degelo associado à onda de calor e às alterações climáticas. A situação agravou-se no mês de junho e esta segunda-feira a neve e o gelo acumulado durante o inverno vão estar completamente derretidos. A partir de agora, até outubro, as dimensões dos glaciares vão diminuir todos os dias. O alerta é dado pela GLAMS, rede de monitorização dos glaciares da Suíça. A organização diz que esta data é um ponto de viragem e que, em média, costuma ocorrer apenas em agosto. Só num ano este gelo chegou mais cedo do que este ano. Foi em 2022, quando ocorreu a 26 de junho. A GLAMS diz que os glaciares começaram a encolher há 170 anos, mas com um ritmo bem mais modesto. Este degelo precoce acontece depois de um ano em que houve menos neve e no mês em que a Europa está a ser afetada por uma onda de calor. Na Suíça, as temperaturas já chegaram aos 39 graus e a situação vai manter-se esta semana. Há alertas de calor em várias zonas do país.